A paz do Senhor, queridos, graças a Deus, estamos começando mais uma edição do Culto Racional. É com alegria que estamos aqui, com essa oportunidade que Deus nos dá, por mais um momento importante de meditação na sua palavra, continuarmos esse estudo, versículo a versículo, capítulo a capítulo da palavra de Deus. Nós começamos em fevereiro com Romanos, livro de Romanos, e hoje estamos aqui finalizando o capítulo 2 de Romanos. É um livro riquíssimo. A prova é que de fevereiro para aqui conseguimos apenas discutir os versículos dos capítulos 1 e 2. E para nós foi muito rico, porque a gente conseguiu abordar diversos temas importantes que são tratados nesses dois capítulos. E como dissemos, não temos pressa, esperamos que você esteja sendo abençoado por este programa, esteja sendo edificado com a santa palavra de Deus. Hoje a gente vai continuar e eu quero agradecer a Deus por mais essa edição do Culto Racional, que já está fazendo aí alguns anos, e agradecer a você por estar conosco ao longo aí desse ano de 2014. Deus te abençoe, obrigado pela sua oração, obrigado por estar conosco. Vamos orar, portanto. Ó Senhor nosso Deus, bendito, exaltado é o teu grande e maravilhoso nome, Senhor. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, à disposição do teu santo e glorioso Espírito, para que possamos, Senhor, ser instrumentos teus para uma obra que seja realizada, Senhor, na vida de cada um dos internautas que estão conosco neste momento. Eu rogo a Ti, ó Senhor, que o Senhor use esta palavra, Senhor, fale fortemente aos corações, meu Deus, de maneira que eles sejam tocados, transformados, Senhor, edificados, meu Pai. Ajude-nos a ser instrumentos Teus nesse objetivo, para cumprir os Teus projetos, os Teus ideais, através deste programa, Senhor. Eu rogo o perdão dos nossos pecados. Tu sabes quão falhos, Senhor, nós somos, Senhor, quão de difícil caráter somos, Senhor. E rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Senhor, crescer na Tua presença, que o Senhor nos ajude, Senhor, permitir que o Teu Santo Espírito tenha toda a abrangência que Ele deseja em nossa vida. E nos perdoe, Senhor, a dureza do nosso coração, Senhor, a dureza na nossa cerviz, meu Deus. Nos ajude a nos humilharmos diante da Tua santidade, diante da Tua majestade, Senhor, para que possamos, meu Deus, realmente ser usados por Ti para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Eu rogo em nome de Jesus, que o sangue de Jesus nos purifique, nos habilite a andar na Tua presença, Senhor. Seja conosco, Pai, neste momento, nos dê a iluminação necessária, Senhor, as palavras certas, as frases adequadas, Senhor, vindas todas diretamente de Ti, ministradas pelo Teu Santo Espírito. Queremos ser instrumentos Teus para Teus objetivos serem alcançados, Senhor. Eu rogo por cada pessoa que se ligou aí, meu Deus, pela internet a este programa, meu Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade em seu coração. Fale fortemente, Senhor. Abençoe, edifique, Senhor, faça aquilo que a Tua palavra quer fazer nessas vidas, e sabemos que ela não voltará vazia, Senhor. Glórias ao Teu nome. Abençoa a equipe que está por trás desse programa, Senhor, deles, ó Deus, toda a bênção necessária, Senhor, a prosperidade, Senhor, a inteligência, a sabedoria espiritual, Senhor, a paciência, a saúde, Senhor. Ajude-os, meu Pai. Seja conosco, portanto, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos também convidar vocês para uma leitura na Santa Palavra do Senhor. Está aqui no livro de Romanos, Romanos capítulo 2, versículos de 25 em diante,
até o 29, quando fecha o capítulo. E aqui está: a circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto: quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Então, estamos repetindo a leitura, claro, que fizemos no programa passado, porque foi introduzido nessa discussão do problema judaico, né, do problema do cumprimento da lei pelos líderes religiosos, pelos judeus, né, e que além de não cumprirem a lei, como se diz, né, que deve cumprir a lei, como eles mesmos diziam e pregavam, mas na prática eles não o faziam. Além disso, eles vestiam uma máscara que os identificava como mestres do povo, pessoas infalíveis, e que Jesus criticou suas atitudes veementemente por conta da hipocrisia religiosa que eles viviam. Práticas pecaminosas, extremas e em abrangência eram feitas, né, por esses líderes, ao ponto do nome de Deus ser, como diz o próprio texto em outros versículos, o nome de Deus ser blasfemado pelos gentios. E eles se orgulhavam do fato de serem descendentes de Abraão. E o que caracterizava essa descendência era esse ato, essa pequena cirurgia que era feita em todo macho que nascia numa família judaica, quando essa criança tinha 8 dias, né, de nascida. E isso introduzia essa criança na linhagem de Abraão. E isso era muito para os judeus, porque dessa forma, sendo descendente de Abraão, segundo eles, herdariam as bênçãos da salvação, etc. E de maneira que a salvação para eles era uma salvação racial. E quem não fosse judeu não a teria. E Deus nunca disse isso para eles, Jesus nunca disse isso para eles, mas eles defendiam e ainda defendem essa ideia. De maneira que se pensassem assim, pensando assim, e se fosse do jeito que eles pensam, nenhum outro povo que não fosse judeu jamais herdaria a salvação. E além disso, o agravante de tudo isso é que ser salvação, ou ter salvação por conta de atos humanos, isso seria salvação por obras, né? E o Evangelho de Jesus mostra exatamente o contrário de tudo isso, é oposto a tudo isso. Porque o Evangelho diz que a salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Os méritos são do Senhor Jesus Cristo. E esses méritos são colocados sobre o penitente que se arrependeu e creu no Senhor Jesus, arrependendo seus pecados. O Espírito Santo de Deus, essa pessoa divina, maravilhosa, vem morar na vida, no coração, no intelecto daquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus. E é esse Espírito que transmite para essa pessoa todos os méritos de Jesus Cristo, tudo que Jesus conquistou. É esse Espírito que regenera essa pessoa, esse Espírito que produz esse novo nascimento e, consequentemente, a participação desse novo nascido na natureza divina e também na produção do fruto do Espírito,
E a consequência de tudo isso é esse novo nascido e crescendo em espiritualidade. Ele já está parecido com Jesus, mas ele precisa parecer, ele como ser espiritual, ele lá na frente vai parecer com Jesus, né? Amadurecido. Ele precisa amadurecer, ele precisa crescer espiritualmente. E a Bíblia diz claramente isso, né? Apontando para a estatura do varão perfeito. Essa é a obra que Deus faz e o mérito é de Jesus, o mérito não é de ninguém. Mas lá no judaísmo, a circuncisão assumiu um poder tão gigantesco, em termos simbólicos, né? Caracterizava de fato essa salvação, por causa da ligação com a descendência de Abraão, ao ponto de, se o 8º dia, observe que quebrantar o sábado era a coisa mais horrível que existia dentro do judaísmo, mas se o 8º dia da criança caísse num dia de sábado, essa criança seria circuncidada. E era um verdadeiro trabalho, era uma cirurgia. Então eles trabalhavam, quebrantavam o sábado para que a circuncisão fosse feita exatamente no 8º dia. Tá? Para você ver como isso era forte. E esse texto que o Espírito de Deus usa Paulo exatamente para colocar esses líderes religiosos no canto da parede, porque Deus os amava e os ama e queria corrigi-los, e quando o pecado deles estava exposto nessa discussão, aí o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, toca nesse ponto, chamado circuncisão, que é importantíssimo, né, que é essencial, que é meio que mexer com a natureza, né, do povo judeu. E há uma crítica, portanto, né, por conta do testemunho, do péssimo testemunho deles, que proferiam uma fé, mas na prática essa fé era desonrada pelo seu próprio mau testemunho. E agora a própria circuncisão está sendo, a circuncisão que eles, né, defendiam, que eles se escondiam detrás, né, que eles apresentavam ao mundo todo que a sua superioridade racial, por conta de todos esses privilégios, né, que foram dados a ele, a circuncisão. E agora é ela que está sendo questionada aqui. Nós começamos a ler hoje no versículo 25, né, que diz assim: a circuncisão tem valor, observe, aí é discutindo, criticando o valor da circuncisão. E está dito aqui: a circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei, né? Quer dizer, é colocando o contraste entre a vida que eles tinham, que não cumpriam a lei, e a reivindicação que eles faziam da circuncisão. E o apóstolo diz: a circuncisão que você coloca aí como característica, né, como seus direitos de salvação, etc., sua ligação com as promessas do Senhor através de Abraão, né, que torna vocês especiais, etc. Isso aí não tem nenhum valor se você não for cumpridor da lei, né? Bom, aí diz assim: porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. Quer dizer, o que está em voga aqui, o que conta aqui, é a vida com Deus desses religiosos. Isso acontece nos nossos dias também. A gente coloca muitos adereços, né, muita coisinha em torno de nós, em torno da nossa fé, termina ofuscando a fé e, em consequência, ofuscando o testemunho, né, que deveria ser a principal coisa que aparecesse em nossas vidas, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós convivemos. O testemunho de fé, aquela fé prática, na vida prática. E que fé prática é essa? É uma vida de comunhão e intimidade com Deus 24 horas. Tem intimidade com o Filho de Deus que está vivo, que me justificou diante de Deus. Sobre mim foi posta a justiça de Jesus Cristo, que me habilita a entrar na presença de Deus justificado. E é com esse Senhor que eu devo ter comunhão 24 horas. Não pode ser o inverso. Eu não posso me encher de tantos dogmas religiosos, de tantos adereços, de tantas fantasias, ao ponto de perder a minha comunhão com o Senhor.
ao ponto de dar ênfase a essas coisas que o sistema religioso nos apresenta e exige de nós. A gente, portanto, satisfaz a um sistema religioso as suas regrinhas, mas, por outro lado, a gente fica se afastando do Jesus que verdadeiramente morreu por nós, que é verdadeiramente o nosso Senhor, cuja vida nos doou e que estamos na presença de Deus por causa dele, e que a vida dele flui, né, através da minha vida. Isso é a ênfase da vida cristã, que deve ser feita, tanto na época de Paulo como hoje, porque isso é o cristianismo verdadeiro. Mas voltando ao texto, aqui, então o texto diz, se você só é circuncidado, só fez essa pequena cirurgia aí no pênis da criança, e agora você é um adulto circuncidado, mas você não cumpre a lei, você não dá testemunho, essa circuncisão não tem o valor que você acha que tem, tá? Versículo 26. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, agora é uma crítica à crítica que os judeus faziam dos gentios que não eram circuncidados, se considerando inclusive superiores e condenando-os, etc. Aí é meio que está dizendo assim, agora, se um gentio que não teve a lei, que não teve essa revelação da verdade, né, que não foi circuncidado, que não tem nada disso, mas se esse gentio cumprir os mandamentos do Senhor, ainda que fosse possível, né, mas suponha, Deus o tratará como se fosse circuncidado. Olha o que o Espírito de Deus diz. Quer dizer, Deus trataria essa pessoa que, apesar de não ser circuncidada na carne, mas uma pessoa que teve temor de Deus, que obedeceu os mandamentos do Senhor, Deus vai olhar esta pessoa. Incrível isso. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês obedecem à lei, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita. Eles têm a lei escrita, e de serem circuncidados, enquanto os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Que coisa incrível! Ou seja, o gentio que cumpriu aquilo que o judeu deveria cumprir, fazer, obedecer, colocará lá no juízo o testemunho gentil deste gentio, né, que obedeceu à lei, entre aspas, né, mas obedeceu aquilo que o judeu não obedeceu. Isso vai exacerbar, né, a rigidez do julgamento desse judeu. Quer dizer, o testemunho daquele que faz aquilo que eu deveria fazer e que eu prego que eu deveria fazer e não faço, o testemunho daquela pessoa que faz, aquela pessoa que eu estou condenando, aquela pessoa que eu estou desprezando, Deus usará o testemunho dessa pessoa para asseverar, né, fazer exacerbar, né, aumentar a rigidez do julgamento daquele religioso, daquele circuncidado. Os judeus, eles pecaram contra uma luz do conhecimento que eles possuíam, né? E pecavam conscientemente. Esse é o agravante da coisa, que está revelado no texto. Pecavam conscientemente. Os gentios, que tinham menor luz, vamos dizer assim, menos informados, e com menores privilégios, né? Aquele gentio que cumpriu, né, a lei, ou melhor, que cumpriu o que o judeu não cumpriu, este, né, seria usado como juízo, seu comportamento, seu testemunho, como juízo contra os judeus. Observe que Jesus falou aqui no texto em Mateus 12. Jesus chega na cidade e as pessoas simplesmente descreem de tudo aquilo que ele dizia, rejeitou Jesus, né? E olha o que Jesus fala dessas pessoas, Mateus 12, 41 e 42. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar
e acusar vocês. Pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Jesus se referindo a uma comunidade incrédula, uma comunidade judaica que, em princípio, conhecia a lei, que, em princípio, deveria reconhecer o Messias, deveria crer no Messias. Jesus comparando agora com o povo gentil de Nínive. E disse assim, no dia do juízo, o povo de Nínive, que se arrependeu, que creu na pregação de Jonas, esse povo vai levantar e vai julgar vocês, porque eles são mais dignos do que vocês. Sabe por quê? Porque eles creram no Messias. Ou melhor, eles creram na mensagem que requeria deles o arrependimento. E vocês estão diante do Messias, que é maior do que Jonas. Quem está pregando para vocês aqui é o próprio Messias, que vocês, historicamente, tradicionalmente, religiosamente, deveriam, com toda a obrigação, deveriam reconhecer e se humilhar e pedir perdão dos seus pecados, porque o Messias estava sendo dado à nação gratuitamente, era ato do amor de Deus. Aquele povo tinha que abraçar imediatamente o Messias, que era Jesus Cristo, e apresentar o Messias para o mundo todo, mas eles não fizeram assim. Eles não creram, desprezaram e pisaram na mensagem do Messias. Jesus disse, olha, no dia do juízo haverá menos rigor para a cidade de Nínive do que para vocês, tá? Observe aí um povo gentílico, né, tendo uma, digamos assim, uma vantagem diante de um povo, o chamado povo escolhido, né? Agora, por quê? Por causa de uma coisa muito simples, mas que é essencial na vida cristã, que se chama arrependimento. Arrependimento. Sabemos que não podemos chegar na presença de Deus sem arrependimento. Deus é santo, é perfeito. Os imperfeitos somos nós. Aqueles que pecam, aqueles que ofendem a Deus 24 horas por dia, somos nós. Aqueles que foram destituídos da presença de Deus, somos nós. Nós é que devemos nos arrepender. Não é Deus que tem que se humilhar a nós. Ele é soberano, Ele é um Pai de amor. É eu que sou filho desobediente, você que é filho desobediente. E desobediente não é porque cometeu algo hoje que desobedeceu, não. Desobediente por natureza. Porque desde o Éden, o nosso pai Abraão pecou contra Deus e nós que estávamos na semente dele pecamos junto. Então, por natureza, somos desobedientes a Deus. Mas o Senhor envia o seu Filho para, através do seu Filho, fazer uma grande obra na nossa vida, nos levar a esse estado de comunhão com Ele. Mas, para isso, Deus implanta em mim a própria natureza dEle, que o Espírito dEle vem morar no meu coração por causa do novo nascimento. E esse é o ponto. É uma construção, é uma criação espiritual que acontece. Por isso que a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criação é uma criação que Deus faz, né, através do seu Santo Espírito na minha vida e na tua vida, colocando a justiça de Jesus sobre mim, perdoando os meus pecados. O Espírito de Deus vai morar na minha vida, vai dirigir a minha vida agora, a partir daquele dia, e vai me levar a um relacionamento, a uma intimidade com Deus. É isso que conta, é isso que vai contar. Não é o fato de eu e você participarmos de um determinado grupo, vestirmos certas indumentárias, eu estou falando agora das lideranças, ou nós apenas proferirmos uma fé, pregarmos sobre essa fé, defendermos até essa fé, mas na nossa vida prática, essa fé não aparece. Né? Estamos vivendo como esses judeus aqui, como esses fariseus aqui. A lei, apesar de serem mestres da lei, estavam longe de um relacionamento com Deus. Uma vez Jesus disse assim, olha, no dia do juízo, o rei vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E muitos vão dizer, Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu defendi a fé, eu tinha programa na Web TV, né? Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tinha a maior igreja do Brasil ou do mundo, ganhei muitas almas para ti, fiz grandes coisas, Senhor, eu fiz um complexo lá de prédios, de obra social, tudo aquilo que o teu evangelho manda fazer, ajudamos pessoas. Claro que eu comprei também meu helicópterozinho,
etc., para a gente se locomover sem engarrafamento, essas desculpas que muitos inventam, mas diz a Bíblia que o Senhor vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Por que o Senhor disse não vos conheço? Porque apesar dessas pessoas estarem no ambiente da fé, pregando sobre a fé, defendendo a fé, né, fazendo as coisas que o sistema religioso recomendava, essas pessoas nunca tiveram um encontro real com Jesus, nunca tiveram comunhão com o Cristo ressurreto, nunca o conheceram, nunca tiveram intimidade, amizade. E Jesus disse: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Aí é a grande diferença, aparece aí a grande diferença entre o discurso e a prática dos religiosos. Não estou dizendo que o mundo é bonzinho, não. O mundo é hipócrita. Aliás, o mundo nem tem moral para cobrar nada das pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. Mas eu estou reclamando do testemunho cristão de todos nós. Esse testemunho precisa ser não escandaloso, não um testemunho que escandalize o Evangelho. Ao contrário, ele deve ser um testemunho tão contundente que atrai as pessoas para Jesus Cristo, que chame a atenção das pessoas, que veem uma vida reta, uma vida correta, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de amor, etc., de amor ao próximo, de amor aos seus, de santidade. E isso sim vai fazer diferença. Isso sustenta a igreja aqui na face da terra. Bom, e o texto continua. Versículo 42 de Mateus 12. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Observe que a rainha de Sabá vai se levantar e acusar eles. É ela que deu crédito, né? Que creu no Deus de Abraão, de Salomão, e que saiu lá da terra dela longínqua só para ver as maravilhas que o Deus de Salomão fazia através de Salomão. Esta mulher, diz o próprio Cristo, vai se levantar para acusar esses incrédulos aqui. Mas o caminho, como o próprio Cristo mostra, o caminho é arrependimento. Não posso entrar na presença de Deus, não posso entrar no reino de Deus sem arrependimento. Lamentavelmente, pecados fazem parte da realidade humana, inclusive da igreja. É óbvio que o dia a dia, a motivação, o modus operandi, a forma de viver da igreja do Senhor Jesus não é pecar, a base não é o pecado, até porque Cristo morreu e diz a Bíblia que ele ressuscitou, e ele ressuscitou de fato, e ele coloca em minha vida poder sobre o pecado. Ele, na cruz do Calvário, matou o poder que o pecado tem, ou tinha, de escravizar a minha vida. Hoje eu não sou mais escravo do pecado. Não quer dizer que eu não venha a pecar. Mas hoje a igreja, corpo de Cristo, ela tem poder sobre o pecado. Porque a graça do Senhor Jesus, o poder da sua graça se manifesta na nossa vida. E nos leva à direção de servir a Deus. Nós nos alegramos em servir a Deus. Nós nos satisfazemos, né, em servir ao Senhor e ter comunhão com Deus. Nós ficamos tristes quando pecamos. É o contrário da impiedade. A impiedade fica alegre quando peca. Mas nós não. Quando pecamos, e esse pecado aí deve ser um acidente, não a prática de vida, nós nos entristecemos. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que é santo, habita em nós. Agora, para todos os efeitos, em havendo pecado, deve haver arrependimento imediatamente, tanto do judeu quanto do gentio, seja de quem for. Arrependimento, é disso que estamos falando, é disso que a mensagem de Cristo está falando, é isso que o apóstolo Paulo fala para essas pessoas que estavam em Roma, as comunidades de Roma, nessa carta tão importante, ele mostrando que contra a hipocrisia religiosa, essa corrupção, esse mergulho na iniquidade, no pecado, há uma solução maravilhosa que começa com o arrependimento. A palavra de Deus sempre vai nos chamar para o arrependimento. Pecar não deveríamos pecar, mas em havendo pecado, vamos arrepender, não vamos ficar na hipocrisia
dizendo, não, isso não é pecado não, hoje em dia é assim. Hoje em dia pecamos, e quando alguém tenta até nos aconselhar, a gente diz, sim, mas que diferença tem do meu adultério para a tua mentira? E começa a fazer essas comparações, mas no fundo, o que está acontecendo é, não há arrependimento, a verdade é essa. E para Deus restaurar, meu prezado irmão, a minha vida, restaurar a sua vida, é necessário que haja arrependimento. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Eu preciso me humilhar todos os dias diante do Senhor. Ele é o Senhor. Eu é que estou errado, Ele é que está certo. Eu é que preciso me humilhar porque eu sou imperfeito. Eu necessito urgentemente do perdão de Jesus todos os dias. Que arrogância é essa, minha gente? Vamos parar com isso. Por que você se tornou tão perfeito, tão poderoso? É o quê? O teu salário que aumentou tanto? É o quê, irmão? Que agora você foi consagrado, você está no último nível, quase anjo, é quase arcanjo. E agora você ficou infalível. Você ficou infalível. Ah, é? Quer dizer que a gente critica a Igreja Católica? Eita, faltou aqui. Não, tá bom. Eu estava olhando o cronômetro. A gente critica a Igreja Católica que defende a tese da infalibilidade papal, que diz que o Papa, quando está exercendo a sua função, etc., etc., ele é infalível. Nós, protestantes, não aceitamos isso, mas estamos inventando diversos papas, né, no nosso meio, diversos papas que nem pecam. Uma vez eu estava conversando com um pastor, e ele disse, um certo pastor, amigo, ele disse, não, eu não peco não. Eu digo, pois não, muito obrigado pela sua instrução aí, o senhor é poderoso, o senhor não peca. Tá bom, vamos ver aqui o que a palavra de Deus ensina a esses não pecadores, né, pessoas tão especiais que querem se nivelar ao Filho de Deus. Este sim não peca e nunca pecou. Tá? Olha o que diz a primeira carta de João. Você aí, irmão, que está achando que você é perfeito. Diz assim, 1 João 1, capítulo 1, versículo 5, diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus, que é o que nós dizemos, e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, escuridão aqui é sinônimo de viver em pecado, né? Então, estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se dissermos que não temos pecados, olha, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Tá? Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Olha que mensagem, que palavra claríssima. Ela diz que, primeiro, diz que o crente, aquele que nasceu de novo, pode andar em trevas, sim. Ou como é que pode isso? Ele é da luz, ele participa do reino da luz, ele é filho de Deus, só que ele está se lambuzando, ele optou em se lambuzar diariamente com o pecado. Ele tem poder sobre o pecado. O poder de Jesus Cristo, da graça do Senhor se manifesta na vida dele. Mas no momento que ele está diante do pecado, ao invés dele exercer este poder e dizer não ao pecado, ele mergulha ali e fica na presença de Deus, em plena luz na presença de Deus, com a vida de pecado. A Bíblia diz que isso é viver em trevas, porque Deus não vai conviver com o pecado de ninguém. Isso é se afastar da presença de Deus. Não deixa de ser filho, como pregam aí os armenianos. Pecou, deixou de ser filho. Não, não é verdade. Ele torna-se um filho desobediente e o detalhe,
o pai vai tratar com ele. A Bíblia diz que Deus castiga os seus filhos e faz isso porque ama. E diz mais, diz inclusive que Deus açoita os seus filhos. Açoitar é um castigo exacerbado, para rachar. Então tem pessoas aí que estão padecendo, observe, pode ser que Deus esteja tratando com ela, não se meta, viu? Não se meta. Deus pode estar tratando com ela, como aconteceu lá em Corinto. A igreja ímpia, problemas diversos, até a ceia eles estavam desonrando, profanando a ceia. E este apóstolo, esse mesmo apóstolo, o Espírito de Deus revelou a ele, sabe o quê? Que aquela igreja estava sob juízo. Muitos estavam doentes já, Deus estava cobrando. Alguns Deus já tinha matado. Alguns já dormiam por consequência da profanação que estava acontecendo no seio da comunidade cristã. Deus cobrou daquela igreja. Não somos melhores do que os coríntios, tá? Não somos melhores. Deus também pode estar nos cobrando. Aí alguns, para esconder os seus próprios pecados, diz que não, está sofrendo porque é maldição. Eles preferem adotar essa doutrina errônea, né? Essa heresia de maldição, mas não reconhece que está em pecado e precisa se arrepender. Aí vem os mercadores da maldição, aqueles que ganham dinheiro com a maldição. Aí diz, não, você está sob maldição, vem aqui orar, eu vou orar por você 7 semanas e você vai ficar livre dessa maldição. Sabe por quê? Porque só eu estou autorizado a orar por você, para retirar essa maldição, porque eu sou especial, eu sou o chapa do Senhor Deus, e Ele deu essa unção só para mim. A você não, agora eu sim, e para isso você vai ter que me pagar. 7 semanas, cada semana você traz R$100, no final das 7 semanas essa maldição vai sair da sua casa, essa maldição vai sair da sua vida e da sua família, e ele embolsa R$700. Então, meus queridos, é mais fácil a gente olhar para a palavra de Deus e ser honesto com a palavra de Deus, quando diz, olha, filho de Deus, larga de andar nas trevas, porque se você anda nas trevas, Deus vai cobrar de você sim. Larga de hipocrisia e dizer que você, por ser isso e por ser aquilo, ser luz para o povo, você não tem pecado. Sabe por quê? Porque você está chamando Deus de mentiroso quando você diz que você não peca. É a Bíblia que diz isso. É a Bíblia, a palavra de Deus que diz isso. A mesma coisa acontecia com esses líderes religiosos. Esses homens que se escondiam atrás da lei, do fato deles serem doutores da lei, esses homens que se escondiam atrás da circuncisão, e que o Espírito de Deus estava agora desmascarando esses homens, através dessa escritura do apóstolo Paulo. Então, os pagãos vão ser tomados, voltando ao texto, por testemunha contra aqueles que, vamos dizer assim, historicamente, religiosamente, possuem o conhecimento, né, da verdadeira regeneração, vamos dizer assim, das almas. Tinham a luz, mas viviam em trevas. É possível isso? É possível, sim. Acabei de caracterizar essa ideia. Filhos de Deus, qual é a diferença entre o nosso pecado e o pecado de um ímpio? Não há diferença nenhuma, porque ambos ofendem a Deus. Quem foi que disse que o pecado do crente não ofende a Deus? Ah, ofende sim, ofende a santidade de Deus, porque é pecado. Agora, as circunstâncias nas quais, os ambientes nos quais esses pecados acontecem, o pecado do ímpio e o pecado do salvo, são diferentes. E aí vem um agravante na hora do julgamento, vamos dizer assim. Porque o ímpio, ele peca na ignorância, que era o caso dos gentios aqui. Pecava na ignorância, sem ter a lei, sem ter conhecimento. Mas os salvos, os nascidos de novo, estão em plena luz. Eles têm a verdade, eles conhecem a verdade, estão diante do trono de Deus, foram introduzidos ali por causa do sangue de Jesus. E no nariz do Senhor, ali na presença de Deus, cometemos pecados conscientemente. Então há um agravante aí, né? Há um agravante significativo, porque nós estamos pecando em família, né? Em plena luz, diante do Senhor e conscientes. Esse era o caso também dos líderes religiosos da época de Jesus.
Foi exatamente isso que aconteceu. Deus vai nos tratar em família também, como trata qualquer filho em família. A rigidez ele vai definir. E ele já revelou na sua palavra que castiga quem ama. Então se segura aí, irmão. Se segura aí. E larga a mão de estar aceitando essas heresias de maldição. Se você está padecendo, vai ver se o que não está faltando não é arrependimento. Vai ver que o que não está faltando é você chegar diante de Deus, lá no seu quarto, não precisa envolver ninguém não. Bote a boca no chão, meu irmão. Se humilhe diante de Deus. Bota a boca no chão. Senhor, eu pequei assim, assim, assim. Me liberte, me ajude. Que o sangue de Jesus me liberte. Faça isso. Ó Espírito de Deus, me ajude. Tu és o meu consolador. Me restaure. Manifeste o poder da tua graça em minha vida. Eu duvido que o ser divino não vai restaurar você. Não vai exaltar a sua espiritualidade diante de Deus. É assim que funciona. E você não vai precisar gastar um centavo para tirar a maldição da sua vida. Bom, avançando um pouquinho mais, nós sabemos, portanto, que a observância de qualquer lei seria insuficiente para que alguém atinja a santidade requerida por Deus. Só a observância da lei, mesmo se nós conseguíssemos cumprir toda a lei do Senhor, que é impossível a esse caráter corrompido do homem, mas mesmo se conseguíssemos, isso não seria santidade. Porque o projeto de santidade que Deus tem envolve a mudança de caráter no ambiente de um relacionamento, de uma intimidade com Deus, coisa que a lei não trazia. E aí se tornaria apenas uma manifestação de boas obras dos homens, que o próprio apóstolo aqui manifesta que isso não é suficiente para levar a pessoa à presença de Deus, ou para justificar a pessoa diante de Deus. Porque ainda que se pratique toda boa obra, se o pecado que está no coração não for corrigido, se a pessoa não for liberta dessa condição, então a pessoa vai constantemente se manter nesse estado de pecado. E Deus não comunga com o pecado, Ele é santo. Então o que a pessoa precisa é nascer de novo. Precisamos nascer de novo. E nascer de novo é deixar o Espírito de Deus agir na nossa vida, transformar a nossa vida, nos levar à comunhão com o Senhor, né? Nos fazer participantes da natureza divina, gerar esse fruto maravilhoso. É isso que precisamos. E de onde vem essa verdadeira santidade? Como disse, ele é obtido através dessa experiência com o Espírito de Deus, experiência espiritual, mística, e não através de observância aí de sacramentos, de mandamentos, etc. Não quero dizer que a pessoa santa seja obediente, né? Obediente aos mandamentos do Senhor. Claro, em Cristo nós obedecemos a lei, toda a lei. Então, está se falando aqui, quando Paulo fala do verdadeiro judeu, o último versículo diz assim: pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro. Agora ele está falando de uma transformação interior, e não em algo que é feito exteriormente na carne, como a circuncisão era feita, né? Era uma cirurgia que era feita. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, tá? Aquele que tem o coração circuncidado, ou seja, o coração foi o quê? Tocado pelo Espírito. O coração que houve uma cirurgia ali no interior do homem. Esse coração aqui significa o homem interior. O homem interior que foi modificado, né? O homem interior que foi liberto do poder do pecado. É esse homem que nasce de novo. Há uma criação. Deus faz, quem está em Cristo, nova criação. É uma nova humanidade que é feita desde o interior do homem pela ação divina do Santo Espírito de Deus. E ele só veio porque Jesus morreu e ressuscitou e enviou ele para fazer isso na minha vida e na sua vida. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, ó. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. A lei não fazia isso, não tinha competência para transformar o interior do homem, mas o Espírito de Deus tem competência. Ele foi enviado exatamente para isso. Bom, e o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, né? Mas vem de Deus. É Deus que te glorifica. É Deus que te louva. Diz, ó, meu servo fiel. É isso aí. É isso. Você se arrependeu, tome aqui o teu perdão. Vamos nos relacionar. Vamos ser amigos. Isso é louvor.
né? Não para glorificar a pessoa no sentido que fazem hoje, a palhaçada que a gente está fazendo hoje nos nossos cultos, nos nossos púlpitos, endeusando pessoas, no nariz do Senhor Jesus. A gente se reúne num templo com a desculpa de que vamos prestar um culto a Deus, e na realidade a gente está prestando culto a nós mesmos e a certas pessoinhas especiais que a gente paga caro, que a gente endeusa, que a gente idolatra, que a gente puxa o saco. Isso é palhaçada, né? Nós, Igreja do Senhor, nos reunimos para honrar o Senhor, honrar a palavra de Deus, glorificar o Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E você, irmãozinho, que fica querendo aparecer, se exibir no meio do povo de Deus, querendo tirar proveito, por favor, pare com isso. Reconheça que você está na presença de Deus, se humilhe diante do Senhor. Para de fazer isso, irmão. Deus vai cobrar isso de você. Bom, então, fala-se aqui da redenção. Observe, tudo começa com a redenção que há em Jesus Cristo, oferecida aos gentios, oferecida a todos, né, através do Evangelho de Jesus Cristo. Redenção, o meu Redentor, aquele que pagou o meu preço diante de Deus. Começa assim, o relacionamento começa assim. Os judeus, eles eram pecadores, né? Assim, pecadores aqueles que erram o alvo, né? Que ficam aquém, né, do alvo, vamos dizer assim. Mas eles eram transgressores, né? O texto ele fala, lá no original, que eles são transgressores. O que é ser um transgressor? É os que desafiam e desobedecem ordens específicas da verdade revelada. Conhece a verdade e mesmo assim desafia a verdade e se levanta contra a verdade. Isso é ser transgressor, é diferente de pecador. Claro que todo transgressor é um pecador, mas nem todo pecador é um transgressor. Porque o transgressor, ele peca conscientemente, ele migra para o estado do iníquo, porque a iniquidade é praticar pecado consciente para proveito próprio. É diferente de pecado. Iniquidade é pecado, mas é um pecado com uma outra cor, né? Então tem pecado e tem iniquidade, e tem transgressão. Então precisa saber a diferença entre essas três coisas que a Bíblia deixa bastante claro. Muito bem, o versículo 28, aí ele introduz a questão do interior, porque eu pergunto, quem é judeu de fato? Quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. O verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem coração circuncidado, e isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. Observe que se introduz agora, por conta da verdadeira circuncisão, a discussão dos pecados, né, e do interior. Porque antes estava sendo listados aqui os pecados mais exteriores, adultério, o apóstolo reclama aqui, né, aquele que rouba, etc. Tudo isso são pecados externos. E os internos? Agora, quando se tratou de circuncisão, os judeus achavam que escondiam isso, não iam poder esconder, porque estava aqui nesse ponto da circuncisão. Observe, porque agora vem no interior, é de onde tem os desejos, né, os motivos íntimos, tá? Os impulsos que partem do íntimo e que se originam lá na natureza corrompida, que ninguém vê, mas está lá, tá? Impulsos e desejos maus, né? Ações em conformidade com a lei e no íntimo reprovadas, né? Porque é fruto de desobediência, ações que as pessoas fazem que aparentemente são belas, estão de acordo com a lei, mas a motivação é carnal e Deus julga isso. Então, o circuncidado de coração, né, ele tem o Espírito de Deus que vai dirigir a sua vida. Quem não é circuncidado de coração vive essa dimensão dessa hipocrisia, né, que é criticada aqui. Então, há a questão da justiça interna e a justiça externa que era reivindicada. Eles procuravam ser justos externamente, mas internamente estavam reprovados. E mesmo externamente já estavam reprovados, porque a vida, né, a vida escondida deles, e em muitos casos até aberta, era uma vida reprovável completamente. Além disso, a observância da lei, a observância externa, não é suficiente, né?
Só a justiça que deriva de uma alma regenerada, dirigida pelo Espírito de Deus, é que vai prevalecer na presença do Senhor. Então, observe que falar da verdadeira circuncisão é falar do novo nascimento, da nova criação que Deus faz. Falar do verdadeiro judeu é falar daquele que é membro do corpo de Cristo, que nasceu de novo. Esse sim, ele herdou todas as promessas que Deus fez a Abraão de justificar todos os povos, né, de abençoar todos os povos através da geração de Abraão. Justificação pela fé. Essa foi a promessa que o Senhor fez para abençoar, não excluir, mas para incluir todos os povos. Deus abençoe. Muito obrigado. Até a próxima semana, que estaremos dando continuidade a esse tema. A paz do Senhor para todos.